Olá, aqui é o Elmo, tudo bem? Este é o canal Minutos com Jesus e aqui nós vamos sempre tratar de temas atuais em relação à ótica bíblica. E nós vamos dar andamento aqui, então, continuidade no tema progressismo e conservadorismo com a parte 2. Só relembrando então o conceito, o progressismo é a exaltação do progresso, portanto, uma tendência progressista em relação ao comportamento humano no que se refere aos aspectos que têm impacto social na vida, evidentemente, da humanidade. É um contraponto, na verdade, do conservadorismo, que é uma doutrina política que valoriza a manutenção de valores, tradições e estruturas sociais. Eu chamei de doutrina política, mas é uma postura também com postura cultural ou comportamental, Muito bem, e o progressismo ele vem para a igreja com algumas pitadas do cristianismo bíblico. Usam-se palavras usuais do cristianismo histórico, faz-se ocasionalmente referências vagas às verdades cristãs, mas no restante ele se traveste, ele muda, Tudo isso aliado a um discurso erudito com palavras da moda, como justiça social, com roupagem de combate às diferenças, e o que temos, na verdade, é um cristianismo, É um cristianismo falsificado, que de fato não tem nada de cristianismo. É um cristianismo anátema, conforme a gente leu lá em Gálatas, Que é o anátema, o amaldiçoado, não é aquilo que Jesus ensinou, Então, para Adolf von Harnack, é uma teologia liberal, na verdade. Que contrapõe o verdadeiro cristianismo. No entanto, aqueles que conhecem a revelação de Deus em Cristo e em sua palavra, sabem que o liberalismo teológico não passava de uma falsa fé, querendo se passar por evangelho, ou seja, vem travestido de evangelho, Vem com as roupas da verdade, mas é a mentira. É uma decadência espiritual do cristianismo europeu, que é a prova concreta disso. Estamos vivendo algo semelhante em nossos dias em alguns outros países. E aqui também estaria chegando através da teologia da prosperidade, por exemplo. São instituições, eventos, igrejas, líderes religiosos que, misturando um pouco de cristianismo dentro de uma sopa misturada de liberalismo teológico, ecumenismo, marxismo ou neomarxismo, procura identificar-se com o verdadeiro evangelho. Veja só, como que o inimigo vem aí, todo disfarçado. Os discordantes não passam de fundamentalistas ignorantes, impedindo o progresso da humanidade, seja lá o que isso significa, Então, os discordantes eles falam dos conservadores, porque a palavra progressista há muito tempo é um disfarce para toda atividade baseada em conceitos e ideologias humanas e mesmo anticristãs. Para alguns desses falsos cristãos, o progressismo é não ter uma relação de submissão incondicional com a figura de um pastor, por exemplo, ou de um líder religioso qualquer. Quem se opõe a esse progressismo é, na verdade, criminalizado com palavras nada elogiosas, Como reacionário, fundamentalista, fascista, preconceituoso e assim vai, Alguém que crê na Bíblia como eterna e infalível palavra de Deus é ingênuo e maldoso. No mínimo não deve ser levado a sério, do ponto de vista deles. Ou então deve ser silenciado nos espaços públicos ou fora dele. Vai saber, o que mais vem por aí. E a velha e a nova teologia da libertação, que não é nem teologia e nem libertação, está entre essas defesas do progressismo, mas ela está sobrevivendo por aí, embora já levou bastante confronto. E com ela estão as forças ideológicas que sabem que Deus não existe, sabem entre aspas, mas que sabem que a religião existe e é uma força social que precisa ser seduzida
para que possa então ser domada e depois descartada como acessório temporário e dispensável. É uma mistura, ou seja, ela mistura-se as palavras evangelho e cristianismo, conceitos verdadeiros e falsos, bons e ruins. É uma mistura louca, né? Até porque nenhum movimento prospera só com mentiras e maldades. É preciso acrescentar alguma pitada de verdade, ou uma verdade aparente, né? Algum propósito positivo, ao contrário, jamais seria aceito. Nazismo e comunismo, por exemplo, avançaram dessa forma. Então esse evangelho progressista não é o poder de Deus para a salvação, conforme aquele que está em Romanos 1,16, né? É uma força humana, ou é a força humana para a transformação das estruturas sociais injustas, entre aspas, né, do ponto de vista deles. É puro marxismo com verniz religioso. É humanismo no pior sentido da palavra. É o antropocentrismo, despido de qualquer teocentrismo real. Seu reino de Deus é apenas uma proposta de ordem socialista com um nome piedoso. Vem com aquela voz macia, né? Com aquela piedade toda. Então, esse evangelho progressista, para sobreviver, ele precisa destruir o evangelho real. Seu relativismo não se sustenta diante dos absolutos do cristianismo, da verdade do cristianismo, né? Seu ecumenismo não se sustenta diante do exclusivismo cristão, que é o exclusivismo inerente a toda a verdade, a sã doutrina. Não há lugar para ele. Por não poder admitir um único livro inspirado, um único Deus incomparável, um único Salvador, um único Redentor, uma única fé salvadora. Como seguidores da Bíblia, eles se opõem, seguidores da Bíblia entre aspas, eles se opõem à violência contra os homossexuais, defendem a igualdade entre homens e mulheres, na verdade fazendo uma alusão aqui à contrariedade praticada pelo cristianismo autêntico conservador. Fazendo uma alusão, né? Como se o cristianismo autêntico fosse contra a mulher, contra os homossexuais, nada disso, né? Seu discurso de inclusão total pode tolerar um Deus que exclui o mal, condena a mentira e pune a perversidade. Olha só. Sua mensagem não deriva das páginas das Escrituras reveladas. Ela flui através da sabedoria humana, na verdade, através do intelectualismo. Seu cristianismo é pretexto e não contexto. Sua desculpa de combater preconceito defende práticas sexuais ímpias e condenadas por Deus de fato. Usando o eufemismo de saúde reprodutiva, promove assassinato de seres indefesos nos ventres das mamães, né? O discurso de unidade da raça humana é utilizado para igualar os adoradores do Deus vivo aos adoradores de qualquer espírito ou qualquer Deus, né? Em um ecumenismo babélico, se referindo àquela Babilônia, que pretende unir o que deve ser separado. Veja só, né? Porque a igreja já é um povo separado, né? Por Deus, por Jesus, para que eles então os levem para o céu. E a proteção à mulher vira o fim da feminilidade e da masculinidade. É o relativismo secular em prática aqui. Então eles também promovem uma suposta busca pela solução dos problemas sociais. Faz calar qualquer voz que fale do problema do pecado e da rebelião humana diante de Deus. Se você falar isso, é discurso de ódio, né? A existência humana se resume à mera existência social, e tudo que não se encaixa nessa ótica deve perecer. Olha só. Discursos discordantes, não importa quão bíblicos eles sejam, são discursos de ódio, conforme eu disse. Há muito tempo sabemos que nem tudo que se chama cristianismo e evangelho é de fato cristianismo e evangelho, né? Ele vem aí disfarçado, travestido. E quais são esses pontos que envolvem o cristianismo e evangelho falso? Quando as ovelhas confusas começam a cair num despenhadeiro, a ovelha que quiser salvar-se individualmente precisa separar-se do rebanho. Essa é uma instrução deles. A unidade perfeita, em tal momento, só pode significar destruição total para todos. A ovelha sábia, para salvar sua própria pele, se afasta.
O poder se encontra na união de coisas homogêneas e não na divisão das heterogêneas. Talvez aquilo que precisamos nos círculos religiosos de hoje não seja mais união, mas uma certa divisão sábia e corajosa. Na verdade, é como Jesus disse, né? Aquele que não ajunta, espalha, né? Então eles promovem a divisão com essas atitudes malucas aqui, né? Todos desejam a paz, mas pode ser que o reavivamento use a espada. Esse evangelho social progressista, ou evangelho da libertação, né? Da teologia da libertação, da missão integral, tal, conta com pessoas bem intencionadas e outras, na verdade, nem tanto, né? Por sua própria natureza e propósito, por seus próprios conceitos e propostas. Não é o evangelho bíblico. E precisamos de discernimento e coragem para percebermos e nos afastarmos, segundo a teoria deles. Essa negociação do profetismo hebraico com a análise histórica do materialismo marxista ateu, veja só, como percebeu Pondé, nada mais é do que um híbrido monstruoso cujos ovos só poderão produzir cobras e dragões. Aqui é o ovo da serpente, né? As instituições e os líderes envolvidos com esse falso evangelho, independente de quanta fama, dinheiro e erudição possuam, não são defensores da verdade, das verdades divinas. Interessante, né? Muitos deles já mostram por seus frutos o que realmente importa. E já revelaram o que realmente creem, sacrificam as verdades que um dia amaram, ou não, né? No altar de ideias e ideologias que não nasceram no coração de Deus. Isso não é novo, né? Pois, como disse o pregador, nada é novo debaixo do céu, conforme está lá em Eclesiastes 1:9. Os progressistas se tornaram tão fundamentalistas quanto os fundamentalistas que eles mesmos desprezam ou desprezavam. Ou seja, acuse aquilo do que você é, né? Mark Sayers, olha só, ele descreveu a visão progressista do mundo como um reino sem o rei. E veja só como seria. Queremos todas as bênçãos de Deus sem nos submetermos ao seu governo e reinado de amor. Queremos o progresso sem a presença de Deus, queremos justiça sem a justificação de Deus, queremos as implicações orientais do Evangelho para a sociedade sem a reconciliação vertical dos pecadores com Deus, e queremos a sociedade, ou que a sociedade se adapte ao nosso padrão, ou ao padrão deles, né, de pureza moral, sem o padrão de santidade pessoal de Deus. Ou seja, fora do caráter de Deus, né? Sabemos que isto não são substitutos adequados para o amor eterno do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, em muitas ocasiões, a igreja só não foi vencida de dentro para fora porque pessoas intransigentes, ungidas em seu meio, se levantaram e lutaram pela verdade do Evangelho. Em tempos de crise, Deus sempre salvou a igreja, porque Ele é o dono da igreja, né? A igreja é dele, mas Ele sempre a salvou pelos teimosos defensores da verdade que Ele pôs no meio da igreja, e não pelos pacifistas teológicos, como disse Gresham Machen. O cristianismo progressista é raso. Veja só, em João 6, o duro ensino de Jesus faz com que um grande número de seus seguidores o abandonasse. É assim mesmo, né? E ele pergunta aos demais discípulos, Jesus, né, perguntando, você também quer ir embora? E o que aconteceu? Nós sabemos a resposta, né? Pedro, a quem suponho que esteja com o coração partido e com vergonha de ver tantas pessoas que ele conheceu abandonar aquele a quem ele chama de Senhor, ele diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Filho de Deus. Isso está em João, capítulo 6, 68 a 69. Se você quer conferir um pouco mais, leia todo o capítulo 6 do Evangelho de João, que você vai ver maravilhas ali sendo falado, né, sendo ensinado por Jesus na sinagoga de Cafarnaum, que ele ensina sobre
a ressurreição, os requisitos. Ele cita isso por 4 vezes, que ele vai ressuscitar no último dia aqueles que são seus discípulos, seus servos, seus seguidores. É isso. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, leva à frente, porque fará bem para aquele que você ama também, tá bem? É isso. Por hora, Deus abençoe e até a próxima.